Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro só vem das mãos do nosso Salvador, Criador dos céus e da terra. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, tendo a certeza que o nosso Deus é Ele que nos supre todas as nossas necessidades. A cada dia nós queremos nos colocar nas suas mãos. A cada dia nós queremos renunciar ao nosso eu e permitir que Ele conduza a nossa vida. Nessa manhã nós queremos renovar o nosso compromisso de andarmos ao lado do Senhor. Tenho certeza que durante o dia nós enfrentaremos lutas, dificuldades, mas tendo a certeza que temos o nosso Deus à nossa frente, nós alcançaremos a vitória. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 35, onde diz o seguinte: Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Andar no caminho que o Senhor trilha para nós é a nossa maior segurança. Nós temos alegria, nós temos satisfação, nós temos regozijo. Por mais que o nosso coração queira ir por um outro caminho, nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. É por isso que nessa manhã nós renovamos esse compromisso de amá-lo cada vez mais, submetermos a nossa vontade à vontade do Pai, para que nós possamos receber a sua bênção e alcançarmos a vitória. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, o versículo 1. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. A maior certeza de um ser humano é que um dia ele vai fechar os olhos para essa vida. E não foi diferente com a vida do rei Josafá. Embora ele tivesse vivido uma vida de retidão diante do Senhor, tenha sido um rei fiel ao Senhor e amou ao Senhor com todas as suas forças, mas ele sabia que no final da sua trajetória ele teria que fechar os seus olhos para essa vida e esperar quando Cristo voltasse nas nuvens dos céus para que ele pudesse se levantar, se encontrar com o seu Deus e viver eternamente. Josafá deixou um legado bonito no reinado de Israel, embora ele tivesse cometido as suas falhas, mas muitas obras e reformas aconteceram no período em que ele estava governando e conduzindo o povo do Senhor no território sul, na região de Judá. Mas Jeorão, que era filho de Josafá, que logo após a morte do seu pai, assentou-se no trono e passou a governar, Jeorão não deixou nenhuma saudade depois que ele fechou os seus olhos para essa vida. Jeorão agiu completamente contrário às atitudes positivas do seu pai. Jeorão se esqueceu do Senhor. Jeorão passou a viver a sua própria vontade. Jeorão assumiu o controle da sua vida e acreditava que vivendo dessa forma ele seria feliz. Jeorão teve a triste atitude de matar os seus próprios irmãos para que não pudesse ter concorrência em assentar-se no trono em Judá. Ele estava casado com a filha do rei Acabe e ela lhe conduziu para a idolatria. É por essa e outras razões que Jeorão, após a sua morte, ele não deixa saudades para ninguém. Acredito que nessa manhã é uma razão para nós pararmos para refletirmos na nossa vida. Como é que nós temos vivido? Quais são os legados que nós estamos deixando? Todos nós sabemos que um dia nós iremos fechar os olhos para essa vida, mas depois que fecharmos os nossos olhos para essa vida, temos certeza que nós iremos deixar saudade para as pessoas, deixaremos um legado que irá afetar e influenciar gerações futuras ou a nossa própria família, ou nós só deixaremos lembranças amargas, tristezas e decepção para aqueles que ficarão sobre a face dessa terra. Josafá foi um rei que fez muitas reformas entre o povo do Senhor. Reformas espirituais, reformas políticas, reformas judiciais. E entre essas, ele colocou os seus filhos como sendo governantes de importantes cidades naquele período. Isso fez com que Jeorão se sentisse ameaçado no trono e para que os seus irmãos não pudessem ser rivais em governar a nação de Judá, ele mata todos os seus irmãos à espada. A sua esposa Atalha destruiu toda a descendência real vinda da linhagem de Davi. Acredito que, em grande parte, Jeorão foi influenciado pela sua esposa para matar os seus irmãos. Jeorão menosprezou a palavra do Senhor. Havia uma orientação com respeito ao tipo de casamento que eles deveriam contrair.
O fato de ter se casado com a filha de um rei apostatado, o rei Acabe, Atália teve uma grande influência sobre o seu reino, sobre a sua vida, e as suas ações e o seu legado são desastrosos. Segunda Crônicas, capítulo 21, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: pelo que Jorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Este é um relato bíblico da vitória do rei Jorão sobre os edomitas. Mas, na verdade, Jorão teve que fugir às pressas para que não pudesse perder a sua vida. Ele foi cercado por um grupo de soldados edomitas e, para que não perdesse a sua vida nessa batalha, ele fugiu para sua cidade às pressas. Todos os soldados israelitas se dispersaram e fugiram para suas tendas, mas Jorão não teve a capacidade de subjugar o povo edomita. Ele teve a sorte de escapar com vida. Deus queria abençoar a Jorão, Deus queria fortalecer o seu reino, Deus queria que o seu nome ficasse registrado entre aqueles homens que realizaram proezas para o nome do Senhor, mas Jorão decidiu conduzir a sua própria história. Ele resolveu assumir o controle da sua própria vida. Dentro de Jerusalém, influenciado pela sua esposa, ele se curvou diante aos ídolos e induziu a cidade de Jerusalém a se curvar diante aos postes ídolos. Atália era filha de Jezabel e Acabe, e a sua influência sobre o seu esposo foi extremamente negativa. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Elias é pela primeira vez mencionado aqui no livro de Crônicas. Ele escreveu uma carta para o rei Jorão e Atalia, sua esposa. Ela expressava o desagrado de Deus. Era a razão pela qual os juízos de Deus iriam cair sobre o reino de Judá. Jorão não tinha seguido o seu pai e não tinha seguido os caminhos dos bons reis de Israel. E como resultado de induzir o reino de Judá e Jerusalém à idolatria, Deus iria permitir que os seus flagelos, os seus juízos, caíssem sobre Judá e sobre o seu reino. Infeliz é aquele que perde a bênção de Deus. Um ser humano sem a bênção de Deus não é nada. Tudo que nós construímos sobre a face dessa terra é resultado das mãos de Deus sobre a nossa vida. É por isso que o Senhor espera que a cada dia nós possamos ter um coração agradecido, nós possamos nos voltar para Ele com palavras de gratidão, com orações e com cânticos, e expressarmos que de fato nós reconhecemos que Ele é soberano sobre a nossa vida. Mas Jorão estava obstinado a viver a sua própria vida, a escrever a sua própria história. Era muito comum naquele período, quando um rei morria, toda uma nação entrava num estado de luto e ficavam em aproximadamente um período de uma semana. Quando um rei era muito bem quisto por toda uma nação, eles poderiam até estender esse período. Mas quando Jorão morre, ninguém lamentou, ninguém entrou em luto. Pelo contrário, eles agradeceram pela morte de Jorão. Acredito, meu amigo, que nessa manhã eu e você nós precisamos parar para fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Quem serão as pessoas que estarão no nosso sepultamento? Quais serão as nossas últimas palavras? As palavras que serão proferidas sobre nós depois que nós fecharmos nossos olhos para essa vida serão palavras que irão expressar gratidão de um homem e uma mulher que amaram a Deus, que deixaram um legado que deve ser seguido pelas gerações futuras, ou as pessoas que estarão ali estarão simplesmente para cumprir uma cerimônia de despedida e de gratidão. Mas o meu pedido a Deus nessa manhã é que cada um de nós possamos viver uma vida ao lado do Senhor, possamos nos submeter à vontade de Deus, que possamos permitir que a nossa vida seja conduzida por o assim diz o Senhor. Se nós vivermos dessa forma, tenha certeza que a nossa vida será lembrada pelas pessoas que estarão sob a face dessa terra. Mas se eles não se lembrarem, tenho certeza que o nosso Salvador, o céu, irá registrar o nosso testemunho, a nossa vida, e um dia será o nosso grande Pai, ao voltar nas nuvens dos céus, irá nos chamar pelo nosso nome, para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração as seguintes verdades.
Acredito que Jorão cresceu num lar cristão, num lar onde o seu pai a cada dia os convidava para que pudesse estudar a palavra e aprender das verdades eternas. Mas por alguma razão que a palavra de Deus não nos revela, Jorão escolheu viver a sua própria vida, escolheu trilhar o seu próprio caminho. E como resultado de viver a sua própria vida, ele não teve a bênção de Deus sobre o seu reinado e sobre a sua família. Não é que Deus não quisesse abençoar a Jorão. Através do profeta Elias, Deus manda um recado, lhe envia uma carta lhe fazendo o convite. Se ele tivesse aberto o seu coração, ouvido a voz de Deus, ele teria recebido a salvação e a vida em Jesus Cristo. Mas as suas próprias escolhas estavam definindo o seu destino eterno. Todos aqueles que vivem longe de Deus estão escrevendo o seu próprio destino, a sua própria história, e o final do mesmo é morte, dor, tristeza e decepção. Por isso que nessa manhã quero convidar você, nos submetamos à vontade do Senhor, abramos o nosso coração, peçamos perdão pelos erros que cometemos na nossa vida e tenha certeza, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós ouviremos Ele chamar pelo nosso próprio nome e estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.